Hello, gente, tudo bem? Vamos começar aqui uma nova série com um participante aqui especial, Dudu. Quem viu, ele já apareceu algumas vezes por aqui. E essa semana nós vamos fazer uma série diferente. Eu pensei em trazer temas que eles não vão se conversar, mas que eles vão nos edificar. Então vai ser a verdade que transforma, viver a palavra no dia a dia, tá? E no nosso primeiro episódio nós vamos falar sobre onde está o teu tesouro, né? Eu estava lendo, voltando, fui lá para Atos e voltei para Mateus na Bíblia para conseguir agora estudar de fato, sabe? Ler com calma, estudar, grifar, entender, pegar cada versículo, cada palavra, porque o contexto, e aí eu tô me aprofundando mais. E com isso, eu tô no começo de Mateus novamente, lá no 6, no 5, né? E lendo o Sermão da Montanha, né? Que é Jesus vai falando lá o que precisamos fazer, né? E aí, dentro de todos os pontos, eu quis trazer onde está o teu tesouro, né? O seu tesouro. Então, prioridades e escolhas espirituais. Quem seguimos, Deus ou Mamon? Isso para mim tem uma coisa muito também pessoal, porque eu não sei quem já viu alguns vídeos por aqui, eu sempre trago meus conflitos sobre onde estava o dinheiro, né? O que estava dentro do meu coração, se era o dinheiro, se era Deus, e muitas vezes eu colocava o dinheiro dentro do meu coração. E essa nosso vídeo é pra gente se questionar, pra gente mergulhar em nós mesmos, entender quem que tá guiando a nossa vida. Aí você vai falar, não, jamais, é Deus que tá guiando, tem certeza? Se você só tá feliz se você tem dinheiro, se sua vida só tá boa se você tá com dinheiro. Obviamente, gente, ninguém tem paz, como diz o Thiago Brunet, ninguém tem. Pobre não tem paz, espírito não tem paz, né? Porque assim, tem que pagar boleto, tem que fazer inúmeras coisas. E aí, se você fica sem aquele dinheiro, então você fica ali, né? O que que eu faço? Mas, quando você entende que tem um Deus que é maior do que tudo e que ele, como diz também no sermão, né, da montanha, quando Deus fala, Jesus fala, né? Não se preocupe com nada, que o dia de amanhã ele tá vendo, será abençoado, vai ver a nossa comida, né? Vai vir nossas vestimentas, lá fala tudo sobre dessa forma, né? Assim, olhe para o capim como ele veste. Então, eu tenho vários pontos específicos, mas isso é muito sério, porque muitas vezes a gente coloca o dinheiro no lugar de Deus. Então, às vezes a gente, vou dar um exemplo, eu queria ser mãe, né? Vou ser mãe. E aí, conversando com meu marido, que ele é super analítico, planejador financeiro, meu marido, não, a gente precisa ter uma renda X pra gente conseguir ter uma coisa X, não sei o quê. Eu comecei a chorar e falei, nossa, eu só vou poder ser mãe se eu tiver dinheiro. Então eu preciso atrás de dinheiro. Então o dinheiro tá regendo minha vida, porque é o dinheiro que eu preciso pra ser mãe. E aí, depois de um tempo, eu falei, Natália, não é o dinheiro que você precisa pra ser mãe. Ele é uma ferramenta, ele é uma consequência, mas você vai ser quando Deus quiser. Porque o serzinho só vai vir se Deus permitir, né? É uma divindade, um milagre de Deus. E tudo na sua vida você deixa na mão de Deus, porque Ele sabe o que é certo, o que precisa, quando precisa, como que vai acontecer. O mais difícil disso tudo é a gente descansar em Deus, né? A gente descansar que Ele está tomando conta de tudo nos momentos mais conturbados da nossa vida. Então, Jesus nos alerta: onde está o nosso tesouro? Ali também, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, onde que está o teu tesouro? Está nos bens materiais, está na tua casa, no teu carro, no trabalho, no dinheiro guardado? Onde que está o teu tesouro? Porque se tiver em coisas da terra momentâneas, aqui ele também fala, né? Você vai ler o sermão, ele vai falando, né? Não sei se é no sermão, mas é na Bíblia. Ele vai falando sobre se você coloca a tua vida, né? Se tu se apega a coisas da terra, então você será da terra. Agora, se você se apega a coisas do céu, você será do céu. Então, onde você está se apegando? Como que está o teu coração? Onde que está o teu sentimento? Você está vivendo coisas
da terra. E eu não vou falar que é fácil, tá, gente? Eu tava com minhas amigas esse final de semana e me veio uma síndrome de impostora total, assim, do sentimento de: será que eu tô atrasada? Será que eu tô bem? Será que... Por que isso não aconteceu ainda? Nossa, as coisas não acontecem pra mim. Por que as coisas estão demorando tanto? E as pessoas vivendo e parece que eu não tô vivendo. O que que tá acontecendo? Eu até falei pro meu marido, ele falou: cara, para, tira esse sentimento. E eu sei que esse sentimento não é de Deus. Eu sei que esse sentimento não é bom. Esse sentimento é do inimigo mesmo, pra você se sentir mal, pra você se sentir pra baixo, pra você começar a pensar e colocar prioridades nos bens materiais ao invés daquilo tudo que você tá vivendo agora, que é sobre a abundância espiritual. Obviamente que você pode ter, você tem que entender que você pode ter tudo na sua vida, tá? Sim, obviamente você tem que entender que tudo vai ser, que tudo tem o seu preço, né? Mas quando você fala que você quer ter abundância de saúde, abundância financeira, abundância emocional, espiritual, abundância pessoal, tem muita gente que tá focado, o coração, o tesouro, tá tão no trabalho, nos bens materiais, que esquece da saúde pessoal, que é a família. Eu tava assistindo o filme O Clique, não sei se você já assistiu, se você é dessa época, mas quando você assiste depois de um tempo, você fica analisando, né? E aí o Clique, ele mostra justamente onde está o teu tesouro. O tesouro dele estava no trabalho, então ele fazia de tudo para... Gente, para de me atrapalhar. Eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso ter um carro bom, eu preciso estar aqui, ó, rico. Então, ele tinha um controle que ele poderia passar uns momentos da vida dele e já ir pulando. E ele decidiu passar um momento com a família, e com a mulher e com os filhos. Então, ele achava que era um saco, tava perdendo tempo, tá dentro de casa, vendo os filhos brigando, fazendo um monte de coisa. E a mulher falando com ele, essa necessidade de estar presente. Ele passou. O controle, depois de um tempo, ele entende que você não gosta e começa a passar automático. E ele começou a passar 10 anos nele e vivia, tipo, fragmentos de momentos, assim, de 15 minutos. Ele começou a perder a influência da família, ele foi, né, separou. E só que ele não vivia aquilo. Ele parava, quando ele parava, ele começava a entender o que estava acontecendo e já passava. E aí, no final, ele aparece no casamento do filho, que já tá grande, e aí ele começa a passar mal, vai pro hospital, a família toda vai lá. E ele fala pro filho: você não vai pra lua de mel? E o filho fala: não, pai, a prioridade é o trabalho, não é mesmo? Aí ele sai correndo na chuva, chama o filho e fala: não, filho, a prioridade é a família. E aí, isso tudo era um sonho. Então ele acordou. Então o carro que ele começava a falar que era uma merda, que era um carro simples, ele beijava o carro, a família, ele começou a dar valor. Então que a gente não precisa passar por isso para a gente conseguir dar valor ao nosso hoje e entender qual é o nosso maior tesouro. Cada dia mais, eu ainda mais que nunca pensei em ser mãe, ter família, nada disso, que Deus foi me transformando, o meu tesouro está na minha família, o meu tesouro está na riqueza, é a minha família. E é Deus, né, Jesus? Então, não tô falando que, né, uma transição ainda, eu tô vivendo isso cada vez mais quando eu vejo que eu tô fraca, quando eu tô cedendo para coisas materiais, que nem aconteceu essa semana. Eu tô refletindo de domingo para segunda, assim, entendeu? Hoje é numa terça, então super que é normal, assim, normal sim, né? Assim, a nossa vida, né, nessa terra não é fácil, né? A gente peca mesmo. Infelizmente, eu pedindo perdão pra Deus, porque eu comecei a parar de agradecer, eu comecei a ver as coisas que eu não tinha. E eu parei de ver as coisas que eu tenho. E é tanta coisa. Quando você faz esse exercício de ver tudo que Deus já te deu, o hoje, o poder respirar, o poder ver, o poder ter suas mãos, o poder falar, o poder estar vivo, o poder de começar e fazer algo novo, de poder ter o Espírito Santo com você, o poder ter sua casa, seu teto, sua comida. Gente, que nós não precisamos, que a gente não precise perder tudo isso para a gente dar valor para tudo isso. Então, que possamos dar valor hoje, porque é isso, né? E o resto será acrescentado. Então, onde está aí o teu coração? Eu queria trazer uma passagem de João 6, 27 a 37, que eu achei que combina bastante com isso que a gente está falando. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Aí é que esse aqui, eles estão questionando Jesus, né? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhes:
pois, que sinal, pois, fazes tu para que os vejamos e creiamos em ti que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes o comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhe: o seu pão, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso é muito forte, né, gente? Muito forte. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não creis. Então eles estão ali com Jesus, vendo todas as bênçãos, os milagres que Jesus está fazendo, e não está crendo nele. Mas eu fico imaginando, né? A gente é tão assim do. Questiona tanto, né? Assim, fico imaginando esse povo lá com Jesus complexo. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então tudo que Deus dá para ele guarda e faz, né? Tem um propósito, que possamos também tudo que venha para nós tenhamos um propósito. Então aqui ele está falando sobre a gente trabalha não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Então que a gente possa entender que Deus está com a gente e que Ele vai nos ajudar em todos os momentos e que a gente possa colocar nosso coração, nosso tesouro, né, nas mãos dele. E a gente possa colocar nosso tesouro em Deus e não em mamon, não ao dinheiro, não aos bens materiais. Que a nossa busca seja a eternidade e não o momento presente, não aqui, essa terra. Eu não tô falando que é fácil, tá, gente? Então vocês sabem que esse perfil aqui é sobre desenvolvimento pessoal. Então em nenhum momento eu falo sobre, ai, assim, eu sou maravilhosa. Não, é assim. A gente tenta, mas estamos aqui para evoluirmos juntos, não é mesmo? Então ninguém pode servir dois senhores. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então, esse episódio realmente é para você refletir em quem você tem colocado sua confiança e devoção. Então, você tem colocado no dinheiro, então, ai, preciso de mais dinheiro, vem dinheiro, então, bens materiais. É isso. Os bens materiais é quem me coloca para frente. Os bens materiais é quem dita quem eu sou. Então, o carro que eu tenho, o celular que eu tenho, a casa que eu tenho. Obviamente que isso tudo, a gente fala de uma sociedade, a gente fala de coisas estratégicas, né? A gente se veste, o carro que você usa. Eles são estratégicos, quando a gente fala sobre a imagem, né? O carro que você usa, ele determina muito a tua visão, tua classe econômica, obviamente tudo isso. Mas que a gente possa viver para fazer coisas com propósito, para abençoar as pessoas e que automaticamente isso vai acontecer, sabe? Então, na prática, hoje observe em quem você investe mais tempo, energia e recursos. Pergunte-se, isso tem valor eterno ou apenas momentâneo? Então, quando você vai viver para Deus, sempre vai ser eterno, sempre vai ser um pouco mais vai demandar de você atenção. Quando você vai viver coisas que é do pecado, que é do mamão, que é do, né? Você vai viver coisas que são rápidas, que é fácil, que é legal, mas que no final não vai te dar nenhum sustento espiritual, sabe? Existe um vazio. Então, o versículo, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. Gente, eu encerro assim esse episódio de hoje. Espero que você consiga refletir da mesma forma que eu reflito. Então, todos os episódios eu realmente trago pra gente conseguir refletir sobre o tema. A gente saia daqui pensando, será? Deixa eu entender um pouco mais. Leia a Bíblia, abra, e entenda o que você consegue, entenda mais sobre Jesus, o que ele quer, e entenda como você consegue ter mais comunhão com ele. Que você escolha colocar o teu tesouro, né, em Deus, e que você caminhe para isso cada dia mais buscando. Combinado? Se inscreva, né? Isso eu tenho que lembrar. Se inscreva, comente, porque eu amo ler os comentários de vocês. Assim, é o que me dá mais fôlego. Toda vez que eu vejo um comentário, eu falo, ai Deus, obrigada. E curta. Combinado? Beijos.